E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vambora, podcast de hoje, falar de Corinthians, falar de Fluminense, né? Caramba, 8-0 Fluminense na Copa do Brasil, Corinthians sofreu um bocado e vamos ao jogo da Libertadores, né? Eu acho que era o jogo mais importante da noite, um dos jogos mais importantes desse início de temporada para o Corinthians, né? Oh, perdão pelo barulho aí, gente. É um dos jogos mais importantes, talvez aí desse início de temporada do Corinthians, né? Porque é um jogo que vale a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Claro que agora tem uma segunda etapa, vai encarar o Barcelona de Guayaquil, é outra, assim, é outro momento, né? É cara, assim, uma equipe que gosta de complicar a vida de equipes brasileiras, né? Esse Barcelona de Guayaquil. Mas o que se falou muito durante a semana, né? Quando esse confronto ele foi se aproximando, né? O primeiro jogo lá na Venezuela, o que se falou muito é da diferença gritante entre as duas equipes, né? Na qualidade dos jogadores, no investimento que foi feito, nada. O Corinthians tem o Memphis Depay ali, né? E o técnico holandês, da seleção holandesa, estava lá na Neoquímica, foi prestigiar, né? A atuação do craque, que não fez lá um grande jogo, né? Que não fez lá um grande jogo, mas a equipe do Corinthians como um todo, coletivamente, não funcionou legal. Funcionou ofensivamente, né? O Corinthians tem sido assim, ofensivamente, um time muito, muito interessante, cara. O que o Corinthians produz em termos ofensivos é algo muito impressionante. O Yuri Alberto se redimindo, né? Da gafe que cometeu no Campeonato Paulista, no último jogo do Campeonato Paulista também. Aliás, o terceiro gol do Corinthians, o segundo gol do Yuri Alberto, uma coisa de cara que tem qualidade, pô. A bola quica antes no chão e ele pega de primeira. E um golaço, cara, assim, parece fácil, né? Você ficou olhando. Não é que a bola vem. Se a bola vem direto e ele chuta com ela vindo no ar, já é difícil. Ela quica antes no campo, né? Aquele kick que você tem que pegar de bate-pronto, né? Ela pode pegar um tufo de grama, pode acelerar, pode pegar outra trajetória, cara. Só quem tem muita noção de bola é capaz de protagonizar uma jogada como aquela, né? Porque quando ela tá caindo, você, no seu reflexo, você sabe a trajetória da bola. Então você calcula e chuta de primeiro. Depois que ela quica, você pegar de bate pronto, cara, é um negócio assim que a gente, obviamente que faz umas piadinhas ali, né? Tira um sarro do Yuri Alberto, o torcedor até brinca às vezes com meme, mas a qualidade do Yuri é inegável, né? E até o próprio Depay, né, cometeu uma gafe parecida com a do Yuri Alberto no final de semana do Campeonato Paulista, né? Então, até os craques erram. Até os craques erram, né? Mas brincadeira. Assim, eu acho que o jogo serviu muito para medir, para ver o termômetro do que é o Corinthians em jogos mais pesados em termos psicológicos, né? E o time sofreu. Assim, o time, para mim, apesar da classificação, o time não passou no teste. Não passou no teste, que é um time muito nervoso. Defensivamente, é um negócio que eu venho falando desde o ano passado. Desde o ano passado, para mim, assim, é um time caótico, né? Os gols da equipe venezuelana é uma loucura. Uma loucura. Eu já vim falando. É que a produção ofensiva do Corinthians, né? Com o Yuri Alberto, com o Depay, especialmente. Depay é um cracaço, né? É um absurdo que joga esse cara. Mas assim, a produção ofensiva do Corinthians, ela mascara os problemas que o Corinthians tem defensivamente. Porque é um time que, cara, marca os gols, já desmoraliza o adversário. Tem os seus méritos, obviamente, mas assim, coletivamente, a parte defensiva do Corinthians, ela não é um primor, né? E quando o time tá nervoso, como aconteceu na noite de ontem, os problemas eles ficam mais escancarados, né? Os problemas eles ficam mais evidentes. É a hora que assim, pô, qualquer errinho custa caro. E custou muito caro, né? E quase custou aí uma disputa de penalidades. Que eu acho que o Corinthians ia passar disputa de penalidades. O Hugo é um cara muito frio na disputa de penalidades. Mas nada a gente viu um Boca ser eliminado, né? Então, assim, não dá para dar margem pro azar, né? Não dá para você dar essa margem. Então, eu acho que assim, foi a primeira prova de fogo e o Corinthians, ele apesar de ter avançado, para mim ele deixou sinais de alerta, né? Não vou falar que falhou, porque se classificou, mas deixou sinais de alerta importante, né? Importante. Yuri Alberto chamou o protagonismo para cima, por exemplo, o Depay, para mim, um jogo grande, importante, jogo que precisa de cara grande, ele não jogou um jogo que se esperava dele, na minha opinião. Jogou bem, deu assistência pro segundo gol, mas assim,
pelo jogo difícil que tava, eu esperava mais do Depay. Ele pôr a bola embaixo do braço, falar, não, vocês estão nervosos? Deixa que o pai decide, né? E não foi bem assim. Não foi bem assim. Então, assim, não acho que é preocupante, que é com bicho de 7 cabeças, para desespero, mas foi a primeira prova de fogo, assim, o primeiro grande momento de testar o Corinthians mentalmente, como é que essa equipe está preparada mentalmente, que a Libertadores exige muito disso, de todas as equipes que lá jogam na competição. E o Corinthians, ele não foi feliz, né? Repito, eu acho que até cheguei a falar que falhou nessa missão, né? Eu só não vou falar que falhou porque avançou. Mas assim, ficam sinais de alerta. Ficam sinais de alerta. E os problemas defensivos do Corinthians, eles seguem existindo. Eles seguem existindo. Parece que não, né? Porque o final de temporada foi avassalador. O início de campeonato paulista segue avassalador, né? Perdeu acho que só do São Paulo. E aí fica assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. O Ramon é um bom treinador, né? Ele sabe motivar os atletas. Ofensivamente, a produção do time é muito boa. Mas defensivamente, quando os problemas acontecem, fica evidente que tem um problema sério, né? E que tem equipes que vão saber explorar esses problemas sérios, né? Quando o time entrar na dúvida, ficar naquela desconfiança de si mesmo, né? Eu trouxe até as palavras do Hugo aqui, que eu acho que é importante. O time ficar na dúvida de si mesmo e precisar de que os protagonistas apareçam, é um momento que eu me preocupo, né? Porque nessa partida, jogo difícil contra o adversário fraco, na minha opinião, o Corinthians quase sucumbiu à pressão, quase, né? Mas foi assim, graças à individualidade e ao protagonismo do Yuri Alberto que a vitória aconteceu e o Corinthians se classificou, né? Não só o Yuri Alberto, mas principalmente por ele, né? Por ser decisivo nos momentos que precisava ser decisivo. Enfim, né? Vamos lá. Ó, primeiro trazer algumas palavras do Ramon. Vamos passar o resultado. Vamos passar já que já estamos falando de Corinthians, eu ia passar pelo placar da rodada, pelos resultados da rodada, mas daqui a pouco a gente passa. Pro Bruno Cassucci, né? Uma aspas do Ramon. A torcida tem que estar orgulhosa. Deixa eu pegar aqui. É um orgulho como treinador, a torcida tem que estar orgulhosa. Todos estamos felizes porque estamos em um bom caminho. Jogamos com 5 pontas e conseguiria arriscar. Eu gostaria de arriscar e conseguiria, né? Perdão, gente. E eu gostaria de arriscar, não importa. Arrisco para conseguir os jogadores. Não entendi muito bem. Tem que parabenizar os jogadores que estão conseguindo, tá? O destaque aqui para mim é só a torcida tem que estar orgulhosa. Tem mesmo, porque passou, né? E o Corinthians, com todos os seus problemas, consegue manter um elenco com essa qualidade, mas em relação à atuação, não tem que estar orgulhosa, não, né? Não tem que. Eu sempre me preocupo quando o técnico. É claro que o técnico tem o dever e a obrigação de blindar os atletas. Tem muito treinador que algumas vezes eles não blindam os atletas, né? Não blindam os atletas. Eu acho isso muito ruim, porque cria-se um ambiente interno de que assim, pô, o cara não tá com a gente, né? E o Ramon, ele sempre faz isso, ele sempre passa o pano legal. Eu acho que tem que blindar os atletas, mas daí a falar que a torcida tem que estar orgulhosa, aí, cara, tem que comemorar mesmo. E a torcida corintiana, ela vive muito o momento, né? Mas ela sabe também que não foi uma grande atuação. Você estrear numa Libertadores da forma como foi, já sofrendo esse perrengue, não é legal, né? Não é legal. Não vou nem dizer que não é um bom sinal, porque se cresce na competição, mas não é legal. Não é legal, porque você fica, pô, será que esse time tá bom para jogar o Campeonato Brasileiro, tá bom para jogar o Campeonato Paulista, mas será que esse time está preparado para jogar uma Libertadores? É isso que o torcedor se preocupa. E é legítimo, né? E é legítima a preocupação do torcedor. E quando o seu treinador fala coisas assim, o torcedor fica ainda mais receoso. Porque você fica naquela dúvida, será que o Ramon tá vendo os problemas de fato? Será que ele tá trabalhando nos problemas de fato? Pra gente jogar uma Libertadores e ser campeão? Será? Né? É a dúvida que todo treino. O torcedor fala, pô, vamos comemorar, classificamos, ele tem que motivar, tem que blindar os atletas. Mas se ele acreditar de fato no que ele tá falando? Porque tem isso, né? A gente sempre fala assim, pô, será que o treinador tá blindando o elenco? Tá tentando ver o copo meio cheio? Ou ele acredita no que ele tá falando mesmo? Às vezes você se preocupa. E o Ramon, várias vezes durante a trajetória no Vasco, eu ficava, pô, será que ele... Até chegou um momento que o Vasco estava muito mal e eu falei, cara, ele acredita no que ele tá falando.
E o Vasco não vai melhorar, porque ele acredita no que ele tá falando. Né? Ele tá falando, não, vai melhorar, que não sei o que, tem coisa boa aqui. Você não via nada de bom. Só, cara, eu não sei se esse cara tá vendo os problemas de fato. Porque ele fala que tá bom na coletiva, né? E aí, quando vai rolando, pô, ele acredita no que ele tá falando, ele tá achando que tá bom mesmo. Não dá, cara, né? Não é possível. Então, assim, o Corinthians está bem, né? Tá muito bem, vem se provando um bom treinador, na minha opinião, né? O ano passado eu ainda tava reticente, né? Eu fazia umas críticas, falava, pô, o time do Corinthians é uma bagunça, eu acho que joga mais na individualidade dos atletas. Melhorou muito, melhorou muito. O Ramon é um bom treinador, o Ramon e especialmente seu filho, né? Diz que quem é o treinador mesmo é o filho. Mas são bons treinadores, na minha opinião. Só que assim, ficou escancarado nesse jogo alguns problemas importantes, né? Que para jogar uma Libertadores, e é uma coisa que eu falo do Palmeiras, né? Apesar da gente ver a estatística do Palmeiras, né? Falar do rival, e aí muita gente me critica, pô, você tá criticando o Palmeiras, né? Fala que o time tá uma bagunça, defensivamente tá uma loucura, você vai ver os gols tomados, as derrotas, nem é tanto assim, né? Fica nessa crítica. E aí, cara, o que eu digo assim, para você jogar jogos importantes, e o Palmeiras vai ter a Copa do Mundo de Clubes, né? O Mundial de Clubes, cara, você não pode cometer os erros que se comete, né? E o Corinthians, que tenho certeza que o torcedor sonha com a Libertadores, não pode cometer esses erros, né? Não pode dar esses vacilos, porque quando você chega na fase vertical da competição, esse vacilo é o que custa caro, né? Esse é o vacilo que custa caro. Então só isso, assim, mas não tem crise nem nada, né? É a mesma coisa, assim, já que eu já falei de Palmeiras, fazendo as aspas aqui, né? De repente tem um torcedor palmeirense ouvindo, me critica, me xinga, não acho que tem grandes problemas. Só acho que, assim, para jogar o que o Palmeiras ele almeja, não tá bom. Não tá bom. E no caso do Corinthians aqui também, para brigar pelo que o Corinthians almeja, que é a Libertadores, ainda não tá legal. Né? Tem coisas a serem melhoradas. Né? E ficaram escancaradas com essa partida, né? Mas enfim, o Hugo sim falou para mim coisas que são importantes. Lutar para não sermos nossos próprios vilões. Essas palavras do Hugo sim, para mim concordo 100%. Os grandes vilões do Corinthians hoje é o próprio Corinthians, na minha opinião, né? Da desconfiança, da dúvida, do nervosismo, porque como eu falei, os gols que tomou do Universidade Central, sim, uma loucura os gols, uma loucura. O primeiro gol, assim, é uma coisa escandalosa, na minha opinião. Porque o cara passa da linha de marcação e ele recebe sozinho. Né? E aí tem um monte de cara atrás dele, pô. Os caras tentaram fazer a linha de impedimento e fizeram muito mal. Fora que assim, o Hugo teve que fazer várias defesas, umas duas, pelo menos umas 3 defesas importantes. Muito importantes, muito difíceis. De chutes que vieram de fora da área. Então, assim, por isso que eu falei, apesar do placar, pode parecer, pô, o Corinthians amassou e os caras acharam 2 gols. Eles não acharam 2 gols. Eles fizeram 2 gols e podiam ter feito mais se não fosse a grande atuação do Hugo na noite. Ah, o Corinthians perdeu gols também? Perdeu também. Falei uma do Depay, pô. Um gol feito, ele pegou ali meio no contrapé ali, o reflexo não deu tempo, mas o que deu de canseiro à Universidade Central. Os Corinthians, se você chega para mim, pô, o Corinthians dava para sair eliminado no tempo normal, tivesse um goleiro meia boca, sim. Se tivesse um goleiro meia boca, o Corinthians teria sido eliminado. Né? Então, assim, são coisas que as palavras do Hugo, para mim, concordo 100%, né? Vamos ter que lutar muito para não sermos nossos próprios vilões. É isso aí, cara. Concordo 100%. Belas palavras do Hugo. E aqui, cara, para finalizar... Opa, cadê a agenda do dia? Tô com a agenda aqui. A agenda do dia de ontem, né? Aqui, ó, o Barcelona de Guayaquil avançou e o Corinthians vai pegar o Barcelona de Guayaquil, tá? Resultados da Copa do Brasil. Vamos lá, né? Caxias passou, Tombense, aqui o Guarani, Cascavel, Retrô, né? O Cascavel eliminou o América, tá? Aqui foi uma outra surpresa aqui da Copa do Brasil. Aparecidense, Fluminense 8-0 para cima do Águia. Nova Iguaçu, eles aqui, ó, Maracanã, Confiança, União, São José, muitos jogos, né? Remo, Operário e a Ponte Preta também, outro resultado de destaque. Ponte Preta tomou uma virada, tá? A Ponte Preta aí que tava... Que ficou de fora do mata do Campeonato Paulista, teve uma das melhores campanhas da competição, ficou de fora da Copa do Brasil.
tomou uma virada, assim, uma virada humilhante. Não foi uma viradinha cagada, foi uma virada humilhante, hein? Torcedor da Ponte do Guarani não tem sossego, hein? Momentos difíceis, né? Períodos difíceis. E aí a gente traz aqui o Fluminense. Bom, eu vou finalizar o podcast, preciso entrar numa reunião aqui, mas fica o destaque, né? A maior goleada do Fluminense na história da Copa do Brasil, cara. Teve gol pra lá, gol, pô, belos gols, belíssimos gols. E um dos destaques aí da rodada, tá? 8-0 Fluminense. É pro torcedor empolgar mesmo, assim. Eu acho que é aqueles resultados que podem virar a chave de uma equipe, tá? E trazer a confiança para alguns jogadores. E que seja assim. Espero que seja assim. Vai pra decisão aí, para as fases decisivas do Campeonato Carioca. Pode ser um resultado que mude a chave e a equipe conseguir encontrar a força, principalmente psicológica, né? Mental e de confiança para buscar aí mais um título carioca, tá? É isso, gente. Por hoje eu finalizo. Agradeço demais a todo mundo aí, acelerado, né? Precisamos acelerar, preciso entrar numa reunião aqui daqui a pouquinho. Então, encerro as atividades por agora. Valeu demais. Ótima semana para todo mundo. Forte abraço. Amanhã temos coisa amanhã. Ó, vão ter Recopa, hein? Hoje, né? Tô falando de amanhã, coisa para falar amanhã. Tem uma Recopa, né? Recopa, vamos falar de Recopa. E temos Copa do Brasil também. Bom, amanhã vamos gravar rapidinho. Vamos gravar rapidinho também. É isso, gente. Valeu demais. Por hoje encerro as atividades. Beijos, abraços. Até amanhã. Tchau.